Genocídio cambodjano. O recém-falecido Henry Kissinger provocou mortes e destruição como poucos na história da humanidade. Foi um dos piores seres humanos que já existiu. Mas, no Camboja, os efeitos de seus atos e daqueles que seguiam seus conselhos e sugestões ainda são evidentes. Por sua orientação, ainda durante a guerra que os Estados Unidos perderam no vizinho Vietnã, os Yankees despejaram bombas em número maior do que todas as bombas detonadas na Segunda Guerra, ao longo de toda a década de 60 em território cambodjano. Como Israel faz na atualidade contra a população civil da Palestina, os Estados Unidos bombardearam centenas, milhares de vilas de agricultores e suas plantações, sem se importar se estavam matando crianças, mulheres, velhos ou destruindo suas pobres existências. Alegavam que terroristas vietnamitas utilizavam a população civil cambodjana como escudos humanos. Soa familiar? Os genocidas não são muito criativos para justificar suas perversidades. A destruição foi tamanha que muitos órfãos, viúvas ou velhos fugiram do campo para as cidades. A cidade de Phnom Penh chegou rapidamente a 3 milhões de habitantes, sobrevivendo em extrema pobreza nas ruas. Os imigrantes internos haviam fugido dos aleatórios bombardeios promovidos pelos militares estadunidenses. O desespero era absoluto quando, em 1975, os revolucionários, liderados por Pol Pot, entraram em Phnom Penh. A população comemorou. Nada poderia ser pior que aquela realidade que experimentavam. Desde a invasão europeia na segunda metade do século XIX, não houve paz ou sossego para os povos originários na maior península do Sudeste Asiático. Aqui o paralelo mais oportuno seria com a população iraniana celebrando a proclamação da República Islâmica em 1979. Não sabiam que as coisas poderiam ser ainda piores do que no tempo do Shah. Nem todo movimento que se apresenta como de libertação nacional ou como revolucionário efetivamente conduz à melhoria das condições de vida das populações. Pol Pot e seus liderados, depois de estudarem em Paris, fanatizados pela crença em uma grosseira simplificação do maoísmo, em 3 ou 4 dias esvaziaram as cidades, enganando a população. Diziam que o deslocamento era provisório e para protegê-los de bombardeios estadunidenses. Era fácil acreditar nessa possibilidade depois de mais de uma década de destruição continuada promovida pelos Estados Unidos. Mais de 1 milhão de pessoas foram transferidas das cidades para as zonas agrícolas. Na delirante expectativa dos líderes do movimento intitulado Khmer Vermelho, a utopia se realizaria pelas virtudes da vida camponesa, cooperativa. As escolas e fábricas foram fechadas ou transformadas em prisões ou campos de extermínio daqueles suspeitos de algum desvio ideológico. Ser intelectual, por exemplo, contra a revolução em curso. Obviamente deu tudo errado. A utopia de uma sociedade autossuficiente e autossustentável, autônoma em face dos demais países, não deu certo desde o início. Para justificar seu autoritarismo, fez-se necessário inventar-se inimigos internos, como na Alemanha nazista, como nas ditaduras latino-americanas. Milhares de cambojanos foram presos e torturados
para que confessassem crimes de espionagem ou de boicote à revolução. Uma vez obtida a confissão por escrito, único objetivo das torturas, os prisioneiros eram sumariamente assassinados. Estima-se 1 milhão de mortos, vítimas deste genocídio estúpido, como todos os demais. No período de 1975 a 1979, quando o exército vietnamita comunista acabou com o regime do Khmer Vermelho. As forças de Pol Pot, apeadas do poder, refugiaram-se na selva e continuaram a guerrilha, agora apoiados pelos Estados Unidos, aconselhados por Kissinger e, pasme-se, pela China. Ambos países em conflito com o Vietnã. Pol Pot nunca foi julgado pelos seus atos. Morreu na selva cambodjana, onde havia se refugiado, cercado de um grupo de fanáticos. Aos 73 anos, em 1998. Visitar o Museu do Genocídio Cambodjano nos dá a dimensão das consequências do fanatismo. Seja laico, a partir de uma distorcida análise da sociedade, ou religioso, como praticado por Israel contra os palestinos ou pelos turcos contra os armênios, ou vagamente religioso e certamente desumano, como no caso do genocídio nazista cristão contra os ciganos, homossexuais, judeus e comunistas, ou como no caso dos Hutus contra os Tutsis em Ruanda, apesar dos dois grupos serem fundamentalmente cristãos, tanto quanto os estadunidenses que, com Kissinger, promoveram guerras e golpes de Estado em vários países do mundo. Genocídio Cambodjano, crônica de Wilson Ramos Filho, publicada no dia 18 de dezembro de 2023. Para quem ainda não sabe, o Wilson Ramos Filho é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1996, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1998, e pós-doutor junto à Erasme de Paris, 2009. Atualmente é professor colaborador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto na Universidade Federal do Paraná, professor catedrático em Direito do Trabalho, no mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia nas Faculdades Integradas do Brasil, professor convidado na Universidade Pablo de Olavide e professor titular das Faculdades Integradas do Vale do Açu. Advogado de sindicatos de trabalhadores há 30 anos, no Paraná e em Santa Catarina, tendo integrado o coletivo jurídico da CUT Nacional desde a sua fundação. Autor de livros e artigos dedicados aos direitos sociais, sindicalismo e direito do trabalho. Ultimamente coordena o grupo de pesquisa Trabalho e Regulação no Estado Constitucional. Gosta também das crônicas de Wilson Ramos Filho. Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.